Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 6º episódio do WOcast, o nosso podcast do Grupo Workoffice, que é um grupo de empresas com mais de 30 anos que oferecem tecnologia, sistemas e aplicativos para diversas áreas com automação e facilidade na rotina das pessoas por meio da inovação. Hoje a gente vai falar sobre a PRG Software, que é a nossa empresa fundadora aqui do grupo, que tem o objetivo de trazer muita tecnologia e inovação para o mercado condominial. E por isso, no nosso podcast de hoje, a gente vai abordar sobre planejamento estratégico e previsão orçamentária para 2025, na área condominial. E a gente vai falar com as nossas convidadas, a Mazé e a Ana Campos. Eu vou apresentar aqui um pouquinho delas, junto com o Matheus, nosso diretor comercial aqui do grupo. A Mazé está do meu lado. A Mazé Santos é formada em Comércio Exterior e Gestão Financeira, atua há 25 anos no mercado condominial, sendo 10 de administradora e 15 de Eros, consultorias e treinamentos em administradoras de todo o Brasil. E hoje ela tem a sua empresa MS Gestão. Ela tem como hobby viajar, cuidar de plantas e ir atrás de autoconhecimento. Exato. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Mazé. Prazer todo meu, uma honra estar aqui. E depois a gente tem também a Ana Campos, que é síndica profissional há mais de 14 anos, formada em RH. Quando não está dedicada à gestão dos condomínios e aos desafios da rotina profissional, aproveita o tempo para estar ao lado dos seus pets, faz pilates para relaxar a mente e renovar as energias e, claro, um bom vinho sempre está presente nos seus momentos de lazer. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer. E agora eu vou passar a palavra para o meu colega Matheus apresentar e já começar o nosso podcast. É uma honra estar aqui com a Obrigada. Ana Campos, que é uma das mais conhecidas síndicas aqui de Santos, né? Obrigada. E região renomada. E a Mazé, uma honra que você tenha vindo até Santos para o nosso podcast, até porque a gente já está há muito tempo para poder fazer isso e a gente tinha alguns empecilhos e agora finalmente a gente conseguiu, além de conseguir se encontrar para debater, para ver quais são as atualidades, o que a gente pode mudar o mercado em conjunto, o que a gente pode trazer de tecnologia em conjunto. Você está aqui, né, com a gente para poder falar um pouquinho. Quer dizer que você gosta de cuidar de planta, então, também? Isso é terapêutico? É terapêutico, né? Quem trabalha na área de condomínio tem que achar um hobby que a gente fala que é um flow, é alguma coisa que te faz relaxar um pouco. Então, né, para não matar os colegas de trabalho, já que eu trabalho com tecnologia há muito tempo e condomínio, eu resolvi colecionar plantas e tenho lá minhas plantinhas que eu cuido muito bem e isso acaba aliviando, porque é estressante, né? Ao mesmo tempo que no condomínio a Ana tem o condômino cobrando ela, para quem está à frente de tecnologias para condomínio, a gente tem a administradora quando algo não funciona de forma adequada. Então, existe uma pressão quando o sistema não funciona. E isso também deixava a gente, bem maluca. Eu queria aproveitar que a gente está num momento muito oportuno, começando o ano, e a gente precisa entender algumas coisas para o bom funcionamento do condomínio, né? Para poder ter um ano que seja estável financeiramente. Eu queria começar perguntando para a Mazé, quem está assistindo a gente, uma administradora, um síndico, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para fazer um planejamento orçamentário, um planejamento em geral do condomínio para o ano? O que você passa para a gente com a sua vasta experiência? Bom, eu vou fazer um mesclado entre tecnologia, né, que é o que as administradoras têm, e a necessidade do síndico. A gente, antes de começar, eu e a Ana já fizemos algumas colas, né, Ana? Isso. Para aproveitar. Então, o que eu acho? Hoje, nas administradoras, os RPs disponíveis no mercado, eles têm relatórios que fazem com que a gente tenha uma análise do passado e do presente financeiro do condomínio. Isso vai servir para me decidir e estruturar qual será o futuro. Então, eu vou usar esses relatórios, demonstrativo do realizado, demonstrativo de despesa e outros, para que eu possa entender quais são as despesas que vão ter algum reajuste para o ano seguinte, qual é o percentual de reajuste que eu vou fazer e vou começar a analisar para construir a previsão orçamentária. Porque eu falo o seguinte, não é só de média que se faz previsão, tá? Então a gente tem que entender que algumas despesas elas vão oscilar o percentual de reajuste de acordo com que o mercado vem atuando. A gente falou de consumo agora há pouco, né, Ana, que não dá para aplicar apenas 10%, e tem outros casos também que é legal você olhar o que aconteceu para aí sim tomar uma decisão. Os RPs, por sua vez, vai ajudar na estruturação da previsão, vai trazer gráficos. A gente já tem hoje no mercado BIs, dashboards.
um monte de maneira de trazer esse dado de uma forma mais simples, visual e que os moradores possam entender, porque o objetivo da previsão é você acertar enquanto o condomínio vai precisar para aquele mês financeiramente, mas também manter ele saudável para uma eventualidade ou emergência. Eu acho que a previsão acertada é quando o síndico consegue usar esses dados do passado para construir o presente e deixar o futuro ali, ó, bonitinho até o final do próximo exercício. Na minha opinião, olhando o passado, planejo, construo, estudo, tem que estudar. A administradora vai trazer o RP, o gerente de atendimento tem que apoiar o síndico. Se houver dúvida, acho que é uma troca de conhecimento para que eles acertem como é que vai acontecer o exercício seguinte daquele condomínio. Isso acontecendo de forma saudável, não vai ter erro. Isso é uma prática muito comum nos mercados em geral, né? Se falar em Brasil afora, você fazer a previsão e você conseguir segui-la durante o ano para que o condomínio não se altere, a não ser de uma eventualidade, né? Alguma coisa que pode acontecer que não dá para ser esperada, né? Ana, como é que você vê isso, sendo síndica profissional aqui em Santos e tendo a maior parte dos seus condomínios em Santos? Como é que você vê a previsão orçamentária em Santos? Porque a gente sabe, até pelo nosso ERP, que a gente tem características diferentes. Qual é a diferença aqui em Santos quando a gente fala uma previsão orçamentária? Porque a gente faz a previsão, mas muitas vezes durante o ano o condomínio oscila. Ele aumenta, ele diminui, ele aumenta, ele diminui. Como é que a previsão, qual a importância da previsão nesse caso e por que ele oscila tanto? Então, nós temos a despesa ordinária e extraordinária. Ordinária, vocês sabem que é aquela despesa fixa, que já temos noção, os contratos, né? Administradora, manutenção de elevadores, de bombas. O que o síndico precisa estar atento? Nesses contratos. Principalmente quando você assume um condomínio, é que você vai analisar o que está sendo cobrado naquele contrato, o valor que está sendo cobrado, o porquê daquele valor. E quanto maior a carteira de condomínios, quanto maior o número de condomínios que você tem, facilita a sua negociação, né? Porque o teu poder de negociação aumenta. Isso é muito importante que os condôminos observem isso. Quanto maior o número de condomínios que aquele síndico tem, maior o poder de negociação dele, evidente. E aí, o que é fundamental para o síndico profissional? Quando ele assume o condomínio, que vai definir de fato qual é a ordinária e a extraordinária, aquelas despesas que você não conta, faz uma ronda no condomínio, sabe? Assumir o condomínio, você precisa andar do telhado ao subsolo, conhecer toda aquela estrutura do condomínio. Porque as despesas ordinárias é mais fácil de você visualizar, você sabe o que vai ter, é o básico. Até porque quando aquele condomínio foi implantado, por mais antigo que seja, já foi analisado. Então você vai seguir, você vai analisar os contratos. Você consegue uma variação nos valores para poder ter a redução. Mas e aquele condomínio antigo? O que vai oscilar? Coluna, muita coluna, despesa com coluna. Hoje tem um preço, né? Tem uma variável, é só a coluna de esgoto, é o ramal pluvial, o que pode acontecer, outra variável que o síndico tem que estar tendo, renovação de AVCB. Para você fazer uma renovação de AVCB, envolve vários custos para você poder adequar aquele condomínio. Então, é necessário essa avaliação. Não tentar enxugar demais para você mostrar que você é um bom síndico. Nossa, eu estou mantendo o mesmo valor do ano retrasado. É mesmo? Vai conseguir manter aquilo durante quanto tempo? Aí, quando oscilar o valor, pela previsão, a maioria dos condomínios em Santos é pela previsão, é pelo que foi gasto, aí aumenta demais, aí você justifica o quê para o condomínio? Você não analisou? Para o condômino, né? Você não analisou o que poderia ter de gasto ali? Claro que o fator água é muito variável, luz tem essas variações, é necessário, tem que acompanhar, tem vazamento, X valor, aumentou demais, precisa acompanhar mês a mês. Então, fazer uma vistoria, ver o que está acontecendo, são valores impactantes? São, mas, por exemplo, nós estávamos falando ainda há pouco sobre a contratação de uma empresa terceirizada de mão de obra. Há anos atrás, se você conversasse, eu sempre digo isso, eu não era favorável à contratação. Eu achava que essa proximidade do funcionário com o morador era importante. Hoje eu percebo que não, porque aquele funcionário pode se ausentar, vai ter as faltas, então aí vai variar, né, o valor, né, da folha de pagamento dele, falta, reposição contra o funcionário, uniforme,
todas aquelas variáveis. Quando você tem uma empresa terceirizada, você já sabe qual é o custo da terceirizada. 80 mil, um exemplo, no ano, já sabe, divide aquilo pelos 12, é claro. Então, você já tem uma... É isso que a gente tem que tentar manter o custo, chamar para si, para o condomínios, os contratos fixos, para mudar essas variáveis. Da mesma forma, eu entendo que o seguro, por exemplo, que pode ser parcelado, pode ser tanto pago à vista, quanto pode ser parcelado em 6 ou em 12. Também. Né, eu entendo, né, eu vou deixar vocês me corrigirem, mas eu entendo que aqui na nossa região de Santos, São Vicente, que é bem específica, se ele é em 3 vezes, vai Valor. ser cobrado naqueles 3 meses, rateado para os condôminos. Então, aqueles 3 meses, possivelmente, o condomínio vai ser mais alto. Não, mas isso já está na previsão, já entra na ordinária. Porque o seguro pode variar? Pode. Usamos a seguradora, então o próximo ano vai ter um reajuste. Agora, se você for boa de negociação, muito boa, talvez você consiga que não tenha um reajuste. Você que faz, né? Tudo, começa a fazer tudo. os seguros com a PRG Corretora, Isso mesmo. Consegue fazer Aí consegue também tudo isso. essas negociações. E aí, se você paga em 3 vezes ou 6, não é corrigido. Se você vai para 12, então já vai ter aumenta-se Tem o os valor. juros. Tem os juros. Então, é tudo isso que o síndico precisa avaliar. Tudo que você puder tirar, como na nossa vida, né? Na nossa vida particular. Você tem que colocar o condomínio, a mesma coisa tratando-se de morador. O que você quer para você, trate o outro igual, trate o condomínio igual. A mesma coisa no condomínio. Como é a sua vida pessoal? Você trabalha o quê? Sem reserva? Você não tem nada, nenhuma reserva? Se tiver um imprevisto na sua vida, então eu vou fazer o quê? Um empréstimo bancário? Sim. Eu gostei do que ela falou da parte de funcionários de condomínio. Sim. Ela falou assim, se a gente contratar uma empresa terceirizada, a gente já sabe que vai ser aquele valor por ano, eu rateio em 12 vezes, está tudo certo. Quando não que é o funcionário próprio, isso pode variar mês a mês, correto? Isso influencia no valor da taxa condominial. Como é que é feito isso em outras regiões do Brasil, como principalmente São Paulo, em que você não faz rateio por... que a gente chama de rateio efetivo. Previsão, né? É o rateio de previsão mesmo. Eu não sou uma moradora de Santos, né? Estou lá em São Paulo hoje. Nós chamamos Santos de rateio despesa. É uma nomenclatura, um apelido que foi dado, tá? Não é culpa minha. É o que eu já ouvi falar, tá? Pessoal de Santos, me perdoa. Mas em São Paulo, a prática habitual em outros lugares também é o rateio previsão. Eu vou previsionar o gasto. Eu não vou aguardar chegarem as despesas para já soltar o rateio. Que inclusive eu aprendi isso aqui vindo e visitando algumas administradoras de Santos. Falava, caramba, né? Muito diferente a maneira de se trabalhar. Mas ó, esse método até onde eu estudei é antigo. Santos sempre foi assim. Eu acredito que vai continuar porque super dá certo. Então... olhando por esse lado, o que acontece? Eu gosto da fala da Ana, porque hoje, quando a terceirizada traz a equipe dela, eu acho que sim, a administradora tem que tratar bem e até treinar e pensar num plano de carreira para esses funcionários, porque às vezes a terceirizada não está fazendo isso. Mas falando financeiramente, com relação ao custo, às despesas mensais, ela vai cuidar, e a gente tem uma característica muito específica nos litorais, que é alta e baixa temporada, né? Isso oscila também com relação a valores. Eu acredito que isso impacta também no funcionário do condomínio, porque quando é alta temporada, se eu não me engano, o pessoal faz assembleia até os sábados e domingos por aqui, né? As administradoras abrem sábados e até domingo às vezes. Com exceção de Santos, que é muito morador, 80% morador, dificilmente a administradora abre sábado, correto? A administradora não abre, mas ela faz assembleia. Ela faz assembleia eventualmente. Agora, Praia Grande, Mongaguá, Litoral Sul, Guarujá e Litoral Norte também só fazem assembleia de sábado. Aqui não, tem assembleia de segunda a sexta. Por quê? A gente mesmo percebe, né? Como é a cidade mais verticalizada do Brasil, e temos quase 500 mil habitantes em Santos, residentes, e muita gente morando em condomínio. Todo mundo que eu conheço praticamente em Santos mora em condomínio, né? Porque qualquer um que você pergunta aqui no escritório. Aqui no escritório, por exemplo, quem mora em Santos mora em condomínio. Porque, primeiro que morar em casa é muito caro, terreno, né? Terreno está valendo muito aqui, porque não tem mais onde construir. E o condomínio acabou tendo de todas as classes e acaba atendendo todo mundo. E as assembleias costumam ser de pessoas mais idosas, geralmente, também. Sim. Porque tem muitas pessoas idosas, né? A Ana pode corrigir com relação a isso ou complementar.
Mas assim, aqui é muito gente que mora, então não tem tanto esse negócio da alta temporada e da baixa temporada. Ou seja, é tem permanente. Também. Aumenta principalmente nos prédios mais antigos da praia, né? Que tem muito kitnet, estúdio, né? Sim. Agora, se você vai realmente para litoral sul, ou seja, Praia Grande até Peruíbe, ou Guarujá, Bertioga, São Sebastião, aí você vai realmente para uma outra realidade que é de 60% a 80% temporada, tanto que tem algumas cidades que até faltam água. Eu estava fazendo uma visita hoje numa administradora e ela falou assim, agora a gente fecha, né? Porque a maioria fecha. Tem coletivas em Santos, né? Tem. Então quem quiser vir trabalhar para cá é o lugar certo. Por isso que eu ouvi dizer que Santos era a Miami do Brasil, né? Já ouviu falar esse termo? Não conhecia. Já ouvi falar, viu? Já. Em São Paulo não fecha. De muito difícil e não é todo mundo. E aí, se você vai olhar, eu até estava falando assim, a administradora ligou, né? Uma Praia Grande, por exemplo. Não, o problema é que assim, o que vai acontecer é que eu já sei que vai faltar água nos prédios, porque Praia Grande sempre falta água, por causa da demanda de pessoas. E aí ligam para a administradora. Tá sem água. Não é pra síndica? Mas aí a síndica... Mas é o certo. Mas assim, aí quando a síndica... O que você acha disso, Ana? Eu acho um absurdo. É a síndica que responde pelo condomínio. Eu não sei de onde que o condômino acha que tem que ligar para a administradora. A administradora faz a parte administrativa, gente. Ela vai mandar rateio, cuidado. Mas você imagina, existe hoje boa parte dos grandes condomínios tem a figura do gerente também. Eu não faço apenas eu não sou síndica apenas de condomínio, eu também faço a gerência de alguns empreendimentos. Então eu coloco, é claro, pessoas da minha equipe trabalhando nesses condomínios. Então tem que ficar claro qual é a diferença do gerente, do síndico e da administradora, cada um na sua função. É como se fosse uma empresa, né? Tem um diretor, tem um supervisor. O gerente, ele manda no condomínio? Não. Aliás, eu vou fazer uma pergunta que eu sempre faço. Ultimamente, sempre que eu começo uma reunião, ou quando eu preciso falar alguma coisa, quem manda no condomínio? Quem manda no condomínio? Os condôminos. Quem manda no condomínio? Eu tô com eles, os moradores. É os moradores? É o síndico? É a administradora? Quem manda no condomínio? A convenção e regulamento. O síndico não manda no condomínio. Acontece, qual é o grande problema nos condomínios? É o síndico que ele acha que manda e ele não manda. O síndico, ele faz, qual a obrigação do síndico? Fazer com que a lei seja cumprida, do regulamento, da convenção e das atas. Então isso dá um certo trabalho, porque ele tem que estar atento às atas. Às vezes a convenção e o regulamento não fala, mas tem uma ata que fala. Então ele precisa pegar o livro de atas, de vez em quando, na dúvida, vai atrás daquele livro, para ele poder penalizar um condômino. Não é o que ele acha do comportamento. Mas eu acho Desculpa, eu estar fugindo um pouco. Não, mas eu acho que é uma tendência isso meio que acabar ou reduzir, né? Acabar acho que é difícil. Porque isso vem muito de uma falta de profissionalismo do mercado, porque não tinha síndico profissional. Isso. Então, que nem quando a gente fala com uma síndica profissional que nem você e outros que a gente conhece, a gente tem uma visão de estratégia, de empresário, de resolução, de planejamento. Exato. Enquanto que quando você fala com um síndico morador, que muitas vezes está ali só porque tem que ser alguém, o cara nem sabe quais são as obrigações dele. E aí você imagina a despesa que esse síndico que não é profissional, porque às vezes a pessoa, eu vou gastar com síndico profissional, não é puxando a sardinha não para mim, é fato. Aproveita e faz a tua propaganda. Não é isso. Não é propaganda, é fato. Bobagem, nós vamos gastar com síndico profissional. Primeiro, como eu falei no início, quanto maior o número de condomínios que aquele síndico tiver, maior a possibilidade de descontos, né, de negociações ele tem, aquele síndico tem. E aí ele tem que ter uma postura, ele tem que ter essa visão. O que o síndico morador faz? Que eu já vi em vários casos. Pega o condomínio, agora, assumiu o condomínio com esse problema. Olha, eu acho que você não pode ter essa atitude no condomínio. Administradora, notifica. Manda uma notificação. Baseada em quê? Em quê? A convenção fala alguma coisa que você não pode ter... Você tem que mencionar o artigo. Não pode ser arbitrário. Não, você tem que mencionar o artigo. Ou então, aí, aquela pessoa que foi notificada, o síndico não se calçou para poder fazer aquela notificação. E aí ele volta contra o condomínio, aquilo volta contra o condomínio. Cadê o argumento? Ou então, segundo as imagens, guardar as imagens? Não tem as imagens, estou com esse problema também. Guardar as imagens? Eu acho que com esses exemplos que você está dando, é que mostra
a importância de ter um síndico profissional. Sim, profissional. eu tenho condomínios de 6, eu não trabalho só em grandes torres. Sim. Não, prédios pequenos também é necessário. Outra coisa, a questão de quem manda no condomínio, o descritivo de cargo, que é super importante. Quando eu falo, qual a função do gerente? Qual a função do zelador? Outro problema de questões trabalhistas. Então o morador passa e fala para o zelador, você não vai fazer isso não? Ou para o porteiro ou para o faxineiro? Arruma lá meu chuveiro, eu estou no 13º andar. Acontece muito. Essa coisa dos papéis, pessoal, desde que chegou a sindicatura profissional, já era um problema antigo e ela só acentuou. Não está muito claro o papel do síndico, seja ele profissional ou morador, e o papel da administradora e assim por diante. Então, para o condômino, isso é muito novo, porque esses papéis não estão na convenção nem no regulamento interno. Então, eu acho que assim, para prédio novo, quando chega uma nova administradora, eu acho que tem que dar uma cartilha, principalmente se é um morador novo. Aqui em Santos não vai acontecer, porque o pessoal que vem para cá já morou em condomínio em algum outro lugar. Lá em São Paulo não, eu tenho pessoas que estão chegando pela primeira vez em condomínios prontos. E aí elas não entendem o poder, como a Ana acaba de falar, do regulamento interno da convenção como mandatários daquele lugar. A regra vai ser o que tiver ali. Tem outras coisas que vão ser ponderadas ao olhar de quem está administrando e está à frente. Mas tudo que está ali é o que vai ser regido naquele lugar. Então, na minha opinião, essa clareza de papéis ainda precisa ser muito trabalhada para que todo mundo entenda o papel de cada um e aí sim o trabalho do síndico vai ficar mais fácil. Assim como da administradora, ou seja, ninguém vai ligar para a administradora porque está faltando água. Entender que, síndica, está acontecendo alguma coisa? E aí, sendo uma síndica tecnológica, que a Ana será, ela já vai publicar no aplicativo do condomínio o informe que está com alguma situação perante a empresa fornecedora de água, antes mesmo do primeiro condômino ligar. Porque hoje a tecnologia é para fazer as comunicações e os comunicados de forma ágil. Olha, aconteceu um apagão no bairro, poxa, pessoal... Aconteceu um apagão, isso está acontecendo agora, ainda não sei muitos detalhes. Saiba, então, né? assim, todo mundo está inteirado sobre o tema. E cada vez esse tipo de comunicado pequeno, para chegar rápido, vai acontecer mais. Pegando um gancho nisso, voltando um pouco também para o nosso tema, não que isso não seja importante, mas também é, e inclusive os esclarecimentos foram muito pertinentes. De quem é a obrigação de realizar a previsão orçamentária? A administradora que faz. A administradora que vai montar com as informações do síndico. Geralmente, por exemplo, um condomínio em implantação, a administradora vai mostrar aquela previsão e o síndico vai analisar. Ou antes da assembleia, ou antes de cada assembleia. O que acontece também é que muitas vezes o síndico já no automático vai para uma assembleia sem nem conversar com a administradora, viu? Sobre a previsão orçamentária. Então, olha, marca a assembleia, dia 10, tá bom, chegamos lá todos na assembleia. E aí a administradora coloca a previsão orçamentária para todos. Às vezes o síndico nem se debruçou naqueles números. Eles fazem uma coisa genérica, isso é comum. Olha, vamos ratear em média 10%, vamos calcular o reajuste anual, 10%. Se pega um morador um pouquinho mais encrenqueiro, que é o que acontece... Sempre tem. Você, não, eu não aceito essa previsão, já peguei essa... Não aceito essa previsão orçamentária. Eu quero item por item. Quanto de cada contrato. Então, o síndico ele tem que estar sempre um passo adiante. Quando você vai para em cima até da previsão, que é a grande questão, pode ser que passe todos aceitem os 10%, mas você tem que pensar que não. Então, você tem que se debruçar antes, vai na administradora, me mostra a previsão, item por item, ela que vai, mas a administradora precisa também das informações do síndico. Perfeito. Ela vai fazer a previsão, mas olha, não, é isso que você montou, ok, não, mas dá um desconto aqui de 10%, que foi o que eu consegui. Uhum. Já teve condomínios, principalmente condomínios no primeiro ano, que você tem que segurar muito esses contratos. Então, você reúne todas as empresas, claro, liga para todos os prestadores de serviço, pessoal, vamos ser parceiro, vamos segurar o reajuste desse ano? Dá para vocês? Precisamos ter caixa, há muito que ser feito no condomínio, vamos segurar e eles seguram. Geralmente os prestadores de serviço. Mas a administradora não está sabendo disso? Vou até completar, tá? A minha opinião, a gente está aqui para dar boas práticas para todo mundo. A administradora ela tem os dados, que é tudo que aconteceu no passado para a gente estudar e criar o cenário futuro. Então, na minha opinião, ela cria uma pré-previsão orçamentária, chama o gerente de atendimento da administradora, chama o síndico para avaliar aqueles números supostamente propostos e os dois sentam para discutir se realmente é aquilo para consumo, para contratos. Os contratos, na minha opinião, deveriam ser
negociados antes da formatação da previsão. Então, acho que o síndico tem que estar ali com aquele olhar no condomínio, porque ele está em campo, para falar assim, olha, eu não estou feliz com a empresa de elevadores. Eu vou cotar outras empresas, mas também vou conversar com a atual para a gente chegar num número bacana. Porque essa saúde financeira é quem está a campo. O gerente também poderia ir a campo para fazer esse olhar junto com o síndico e falar assim, ó, vamos trabalhar em tal empresa que eu acho que não está legal o serviço, a jardinagem não está do jeito que a gente gostaria ou que está em outro condomínio. E aí, juntando essas duas pessoas que são especializadas para isso, a construção da previsão orçamentária que os sistemas hoje fazem. Mas os sistemas são números. E o que a gente precisa para a previsão, além de números, é um olhar assertivo, uma astúcia para entender aonde se aplica o percentual de reajuste, como vai ser feito isso, e além do mais, saber realmente a realidade do condomínio, porque senão não vai. Na verdade, o sistema, ele te traz a informação. Exato, ele é frio, ele não foi no prédio. E aí você pega aquilo, você pega o dado e transforma em informação. Aí você pega e fala assim, não, realmente isso aqui eu consigo... O sistema, ele está fazendo aquilo ali para 10 mil condomínios. Aí você vai ter que... Cada um, né, como tem 10 mil síndicos ou 5 mil síndicos, vai lá e vão analisar... E vai cada um no seu condomínio vai falar, não, isso daqui tem que ter um reajuste para cima, isso aqui tem que ter reajuste para baixo. Qual a função de cada um? Exato, eu acho que, lógico que sem o dado rápido, você vai ficar semanas, né? Inclusive, toda administradora pode contar com a PRG, né? Que já fornece isso há mais de 32 anos, que inclusive faz a previsão orçamentária, e o síndico para que consiga informar através via aplicativo que a gente também fornece. Então, esse é o nosso papel aqui e o nosso papel, além disso, é trazer informação para todos. Então, a gente entende que a gente também está no cerne, né? Porque a gente acaba estando na ponta, né? Unindo tudo, né? Mas conhece bem que já trabalhou em empresas de software, de gestão de condomínio. Então, você une os dados, então você meio que é o centro. E a gente, por ter uma capilaridade de pessoas, a gente se sente na obrigação de trazer especialistas nas suas respectivas áreas, né, para que possam trazer essas informações. A nossa obrigação é facilitar a vida de vocês, né, para que vocês consigam crescer, ter mais pujança de mercado, conseguir ter mais condomínio, mais capilaridade e fazer as análises de vocês com mais assertividade naqueles dados que estão ali, que são de confiabilidade. Acho que até hoje você já faz, né, Marco? Aquela análise de orçado e gasto que você tem mensal. O sistema faz. Previsto realizado. Exato. Isso já ajuda para que, no momento, né, em algum momento do mês, o próprio síndico sente junto com o gerente de atendimento dele e observe se, ficou em vermelho, que acho que o pessoal até deixa ali uma cor diferenciada. O que aconteceu aqui? O que a gente errou? Vamos sentar e vamos ter uma reuniãozinha de 40 minutos para avaliar por que a gente previu e o dinheiro não está dando para aquilo que a gente acreditava que ia dar certo. Porque se vocês tratarem mensalmente, quando oscilar o passado previsto, você já consegue entender o que faltou e isso já é trabalhado para a previsão do ano seguinte. Eu acho que o que falta, mas é as pessoas perceberem que o condomínio é uma empresa. E é uma empresa que tem muitos sócios e que tem um regulamento que tem de ser uma convenção. Inclusive, maior parte dos condomínios tem um faturamento maior que muitas empresas. Sim. Investimentos, tem condomínios que tem milhões na conta, condomínios que arrecadam 500 mil, 1 milhão, 2 milhões por mês. Quantas empresas conseguem chegar num faturamento mensal de 2 milhões, por exemplo? É ínfimo. Por isso que é importante a transparência, né, na gestão. E aí o que você me fala sobre a questão, né, falando de previsão orçamentária? É lógico que é importante ter uma previsão orçamentária bem feita, mas é a transparência dessas informações. Como é que a gente garante isso para os condôminos, Ana? Então, quando o condômino recebe aquele rateio foi feito em cima de uma despesa, é claro, que vai constar numa pasta, que pode ser digital, pode ser entregue ao síndico, e ali vai ter todo o relatório do que foi gasto. Por isso que a importância de 3 orçamentos. É claro que tem serviços emergenciais, por exemplo, como eu mencionei no início, uma coluna, serviços que ocorre um vazamento, um curto-circuito no sistema de interfone, como eu também tive um problema essa semana. Então, dá para sair cotando? Não dá. O condomínio não pode ficar sem. Então, você tem que ter empresas confiáveis, que você já sabe pelo mercado que ela é confiável, trabalha bem e tem um bom preço. Que é isso que une, né, o síndico com uma boa empresa. É a qualidade e preço. É isso que eu entendo.
Então, é assim, esse cuidado que o síndico tem que ter. E Mazé, complementando, a gente conhece bastante como é que as administradoras trabalham, né, em vários lugares. Qual é o papel da administradora para trazer eficiência na transparência? Ou seja, é deixar uma pasta, é entregar a pasta mês a mês, é não demorar 6 meses, 1 ano para entregar a pasta, porque acontece, a gente sabe, né? Perfeito, O que mais? Eu vou falar a minha visão tecnológica e também minha visão de conhecimento por parte da administradora. A gente está no momento do digital, então a ideia é que cada vez mais os condôminos possam acompanhar os aplicativos e os portais dos seus condomínios para poder, inclusive, participar dessa gestão. Então hoje você tem pasta digital, onde você consegue interagir com aquele documento, questionar o porquê do aumento que ele veio. Tem gráficos adoidados. Eu venho de uma época, pessoal, que a gente não sabia montar um gráfico. Quando fazia isso para colocar na pasta, era no Excel. Então, hoje em dia, todos os RPs já constroem essa informação para você dar de uma forma visual para o condômino e ele poder participar. Eu acredito que, assim, um condomínio muito bem gerido, o síndico vai estar ali muito junto com o gerente de atendimento da sua carteira para está muito claro sobre fluxo de caixa, prestação de contas, qual que é, o que está sobrando na conta e pode ser investido e aonde. Com esses condomínios que estão pensando em fazer uma praia no condomínio lá no interior de São Paulo. Então você imagina o quanto um condomínio desse não tem de valor investido. A favor de uma quadra de beach tênis. Olha, tá vendo? Então assim, esses condomínios, eles têm pessoas que entendem de investimento para poder zelar realmente o patrimônio financeiro que ele já acumulou. Então, para o condômino, para o síndico, para a administradora dar os dados, incentivar o uso e o consumo dessa informação. O síndico está muito bem amparado mês a mês do valor que está ali naquela prestação de contas e do saldo, para qualquer questionamento ele poder sentar e informar o que é aquilo e por que foi gasto, porque infelizmente nenhum condômino chega sabendo interpretar a prestação de contas. Isso não é um conhecimento dado na escola. O cara olha ali e ele fala, peraí, mas ela gastou tanto de bomba d'água? Mas por quê? Ele Primeiro não que sabe. a pessoa nem sabe quanto que é o valor de uma bomba. Primeiro que as pessoas já não sabem fazer conta naturalmente, né? Em geral, né? Se a gente for levar para o nível geral, né? Obviamente que tem as exceções. E muitas vezes, né? Mesmo tendo essa transparência toda, a gente percebe que muitos moradores não estão nem aí. Não querem nem saber, acabam acreditando, confiando. Mas aumenta o rateio para você ver. Mas não aumenta muito, né? Aumenta um pouquinho só. Aumenta e chama a atenção. Acho que se aumentar e chamar a atenção já é o suficiente, né, Mari? Eu com certeza vou ver. Olha lá, a Mari vai olhar. Falando em transparência, nós da PRG Software, a gente fornece a pasta mais transparente que tem no mercado. E ali o conselho diretivo, né? Os conselheiros, o síndico, subsíndico, ou a quem de direito for entregue essa informação, conseguem analisar todo o plano contábil, clicando, abrindo várias abas, vendo as despesas por linha, clicando na linha, aparecendo o documento, e você consegue fazer isso em paralelo, pegando essas informações desses documentos para conferir se nos relatórios está correto. Então você não precisa mais daquele PDF, seja impresso ou seja em via digital, mas você consegue de uma forma bem intuitiva ter isso. Então isso é trazer transparência, isso é trazer inovação e qualidade. E é isso que a gente preza. E é por isso que a gente também está fazendo isso aqui. E isso é necessário também, né? Porque não adianta a administradora ser transparente e a forma de você mostrar não ser tão fácil de entendimento para o cliente final. Perfeito. Até porque a maioria, que nem a gente falou, é de um nível básico, né? De um nível de conhecimento mediano e precisa de uma coisa às vezes mais lúdica. Eu acho que cabe às administradoras, né? Isso foi um gap sempre no mercado, pegar os síndicos, principalmente esses que estão pela primeira vez atuando, seja com qualquer software, porque embora seja o mesmo trabalho, a linguagem às vezes é diferente. Então é legal chegar para o síndico, ensinar ele a leitura da prestação de contas, inclusive quem não souber pode me ligar que eu ensino. Como é que analisa um fluxo de caixa, como é que você monta um demonstrativo do realizado, são ensinamentos que quem já fez há muito tempo tem uma certa facilidade, tanto para interpretar quanto para passar, e isso vai dar base para ele conversar com qualquer condômino e passar para ele qual é a realidade financeira do condomínio. E aí nisso, você conseguindo passar isso para o síndico, ele vai conseguir, de certa forma, deixar o condomínio amparado com esses dados, ensinar o condômino na ponta, ou até num questionamento que ele fizer, conseguir responder isso de uma forma clara e que a pessoa entenda. Eu já vi gente falando assim, olha, você viu que a conta fechou e a gente transferiu um valor da ordinária para extraordinária, e isso, a pessoa assim,
Ah, mas você entendeu mesmo? Não, eu não entendi, mas não quero passar vergonha. Então, cara, peraí. Para nós, é uma linguagem do dia a dia. Ordinária, extraordinária, fundo de reserva. Não é para todo mundo. Mas muitas vezes a gente percebe que existem síndicos ou administradores, pessoas que algumas vezes acabam usando isso de má fé. Às vezes nem é administrador, é o funcionário, né? Que acaba fazendo esse jogo de número e você não consegue perceber. Então é por isso que é importante todo mundo ter um conhecimento básico para poder fazer a conta ter que bater. 0 é igual a 0, acabou. Um conselho. O que entrou tem que sair. Não tem, no mês tem que bater, 0 a 0. Lógico, se tiver investimento, vai para o investimento. Mas o teu mês tem que ser 0 a 0. Então, então isso é que tem que ser bem analisado. Não ter medo de perguntar, né, Matheus? Eu acho que assim, quem está chegando agora, tem muito síndico novo chegando, a gente viu que no mercado tem cursos sendo ofertados, 12, 60 horas, e a gente sabe que não é suficiente para você assumir um condomínio multifamily. Ainda não. Mas já estou contribuindo em cursos dos colegas, tá? Justamente por ter essa visão de administrador. Então, assim, poxa, essa parte que é entender a prestação, entender a previsão, interagir na pasta digital. Como é que eu interajo? Como é que eu sei que a administradora fechou e ela está certa? São coisas que, assim, eu não vou fazer isso todo mês, não há tempo. Vou dar uma olhada ali por cima, vou ver se realmente investi o dinheiro, se o rendimento que eu tive vale a pena manter aquele dinheiro aplicado naquele investimento que foi sugerido pelo meu gerente. Eu acho que assim, o mercado se profissionalizando, tem conhecimentos que vale a pena a gente ter um pouquinho a mais, tá? E aí a coisa vai melhorando tanto para o condomínio, que vai, né? Imagina um condomínio com saldo de fundo de reserva aplicado aí fora, a gente tem condomínios que tem milhões já aplicados, né? A Receita tá ali, ó, de olho, porque realmente virou uma empresa, né? E que deu certo. Então, esse conhecimento eu acho que é necessário ter no mercado. Às vezes também aí entra esse cuidado do síndico, analisando com o conselho as contas. Veja bem, um condomínio que tem um fundo assim expressivo, será que não está na hora então de parar de cobrar um fundo de obras? Eles insistem naquilo, é uma forma também de redução. Perfeito. Então, se tem um caixa expressivo, vamos ver, olha gente, tem X, vamos parar de cobrar esse fundo porque não se faz necessário, ok? Até chegarmos a tal valor, na Assembleia do próximo ano nós analisamos. Todas as empresas, especialmente os bancos, eles estão atentos a isso. O que eles estão oferecendo, grandes bancos, com propostas diferenciadas para diminuir as taxas. Porque o que a gente também tem que pensar sempre, como na nossa vida, não é despesa a mês, é despesa a ano. Sim. Então, quanto eu vou reduzir ano por poder rever o banco que está nos atendendo? E assim, muitas vezes procurar outras formas de rentabilizar. Tem um caso interessante, até num prédio comercial no qual nós já estivemos presentes, que é um prédio pequeno, sei lá, 20 unidades, né, comerciais, grandes. E existiam áreas comuns do prédio que eram locadas para o próprio condomínio. Então, para outras empresas. E acabava entrando um dinheiro grande desses aluguéis que fazia com que, além do prédio já ter um caixa alto, com que o valor do condomínio fosse bem baixinho, embora estivesse num lugar bem representativo. E aí, para a gente poder fechar um pouco agora da parte financeira, que eu acho que deu para a gente falar bastante sobre isso. Mas o que mais que a gente precisa planejar enquanto condomínio? Lógico que tem vários tipos de condomínios, mas desde o condomínio pequeno a um condomínio grande, o que a gente precisa planejar para o ano, além do financeiro? Eu penso assim, né? O síndico, ele hoje tem uma visita técnica que ele faz sempre no condomínio, que na minha opinião isso é de muita importância, porque aí ele sabe exatamente o que está acontecendo na vida daquelas pessoas que são quem estão ali. E aí, baseado nisso, ele já vai ter algumas obrigações legais que estão previstas. Mas assim, sair um pouco fora da caixa também. Eu vou ter que cumprir as manutenções que estão lá contratuais e com as suas devidas vigências, mas observar. Às vezes a gente visita condomínios que fala assim, poxa, por que não tem ainda coleta seletiva? O que está faltando? Por que não foi visto isso ainda? Pô, você já viu quanto de lixo o condomínio está produzindo? Às vezes faltam aqueles pequenos porquês. E aí eu até provoco os síndicos a trocarem, fazerem benchmarks entre eles, né? Poxa, você tem um condomínio que tem essa situação, posso visitar num condomínio que você tem lá a coleta seletiva, aplicou, para mim ver como que eu posso fazer no meu, se o teu modelo serve no meu. Não precisa inventar a roda, gente, nós temos aí no mercado todas as soluções, porque os condomínios são diferentes. A gente vinha no modelo só residencial, agora tem comercial misto e tem os multifamily. Então, assim,
Cara, é só trocar, é sair um pouco desse universo, falar assim, deixa eu sentar com outras pessoas. Semana passada eu recebi uma síndica Espírito Santo me pedindo um benchmark. Eu conectei ela com uma síndica aqui de São Paulo, falei, olha, ela está vindo do Espírito Santo, ela alega que o mercado lá ainda não está tão profissional e ela queria entender o que a gente está fazendo em São Paulo. Então, eu acho que esse tipo de troca, a gente aqui, né, falando de tecnologia, que é a nossa expertise, ela é importante, porque só o outro vai dizer o que não está legal para a gente falar, poxa, realmente eu passo aqui todo dia e não percebi que aquela lixeira não está legal. A tecnologia consegue ajudar também nesse planejamento, que não é só o planejamento da previsão orçamentária? Consegue, ela consegue porque hoje todos os RPs do mercado têm alertas, tem dados que você consegue extrair para tomar decisões, não é só financeiro, a gente precisa estar de olho também na satisfação dos condôminos, olhar para um NPS, ver como é que estão satisfeitos com a Ana no condomínio dela, quantos estão felizes, quantos não estão, e quem não está feliz não está por quê, o que faltou? Poxa, eu queria ver a Ana 3 vezes por semana no condomínio. Poxa, se a Ana puder ir 3 vezes por semana, ela vai dizer que sim. Se ela não puder ir, ela vai falar, pessoal, eu não consigo. Mas eu vou criar aqui, ó, uma caixinha, um Google Drive, para vocês colocarem alguma pendência da semana que vocês acreditam que a gente possa tratar. E na sexta-feira eu venho aqui para a gente compartilhar caixinhas de perguntas, redes sociais. Então, eu acho que cada vez mais as tecnologias podem ser usadas para estreitar a comunicação. Eu ouvi uma síndica falar o seguinte, ela falou, cara, quando eu tinha 10 prédios, eu conseguia visitar todo mundo. Quando eu passei do 15º, eu já não consegui visitar mais. Então eu comecei a criar recados gerais pelas redes sociais. E nos grupos de WhatsApp, recados individuais, né? Alguma situação pontual do teu condomínio, eu botava naquele grupo. Agora, quando era geral para todos os meus condomínios, eu gravava no Instagram. E nisso ela virou uma especialista de gravações e conteúdos no Instagram, justamente porque ela se comunica dessa forma. Uma maneira que ela achou de estar próxima do morador. E o morador fala, poxa, realmente eu não vejo ela aqui presencial, mas nas redes sociais ela está ali e trabalhando. Porque quando ela fala sobre uso do salão de festa, uso das áreas comuns, dicas de como ou não fazer alguma coisa, ela está orientando. Só para complementar, puxando um pouco a minha sardinha aqui na área de comunicação, né? Sempre bato o martelo que, independente se você está falando com cliente, com colaborador, se está falando com quem for, você tem que manter uma comunicação clara, transparente. E aí você usa, como a Mazé falou, a tecnologia, redes sociais. A gente até fala aqui, né, que a gente usa o aplicativo para mandar recados simples, né? Então, em vez de ter que ligar pro porteiro para reservar um salão de festas, gente, faz um aplicativo. Eu preciso comunicar alguma coisa urgente que vai ter uma manutenção no elevador no dia X. Por que não coloca uma comunicação no elevador? Que é um lugar que todo mundo está ali, então é uma comunicação simples. Quanto mais simples e direto você é, né, melhor você vai ser, melhor você vai ter esse relacionamento, seja síndico, administradora. É mais um exemplo de funcionalidade do aplicativo. Livro de ocorrências digital. Nosso aplicativo tem um livro de ocorrências em que o morador pode, em vez de ter que descer na portaria e pegar aquele livro velho lá, né, que ele te vê escrever, ele pega o aplicativo, ele pode tirar uma foto, gravar um vídeo, caso seja barulho, alguma coisa assim, escreve, menciona qual é a unidade que está causando alguma coisa, caso tenha. Escreve uma mensagem, só a síndica recebe. E a síndica sabe quem mandou, e a síndica já tem tudo ali no aplicativo, que ela não precisa ir no prédio ver, não precisa de ninguém ficar com fofoca. E outra, você elimina a fofoca da portaria, né? Porque o porteiro sempre dá uma olhada, né, no que está escrito ali. Outra coisa, ele tem que pensar também 2 vezes antes de sair escrevendo, né? Exato. Colocando. Ali fica registrado. Fica registrado. Então, isso também, até para o síndico, é uma prevenção, porque o que acontece de fato, nós estamos falando de coisas boas dentro do condomínio, mas a gente que está realmente dentro do condomínio, vivenciando, tendo contato com os moradores, a gente vê que as pessoas estão com um certo problema, assim, né, de comunicação, às vezes exacerbam nessa comunicação, exageram, né? Então tem que tomar esse cuidado. Então, escreve. Eu já vi vários casos em condomínio, até uma mensagem de WhatsApp mandada de forma inconveniente, gera um processo. Sim. E aquela pessoa tem que pensar antes de se comunicar. Então, tem esse lado super positivo. Pensa antes de colocar. Principalmente no aplicativo. Aquilo é um documento. Até porque, quando está no livro da portaria, você pode ir lá arrancar a folha. Isso. No aplicativo vai ficar registrado para sempre. Está lá registrado. Pensa direitinho antes de você... Até o horário que você escreveu. Antes de você falar do vizinho, antes de você fazer uma colocação incorreta. Agora... nós falou-se muito da previsão orçamentária na área tecnológica. Aí eu vou falar dentro de condomínio,
o que ocorre e o síndico precisa estar atento. Muitas vezes o síndico, até para se manter, perpetuar ali naquele posto, ou contratado ou pelo condomínio, ele vai muito pelo visual, né? O que você entra no condomínio e você vê. Então ele quer vender, e é claro, isso é muito importante. Mas se ele só se preocupar com isso e não ver as manutenções realmente, principalmente de elevadores, que geram um custo alto, vai aumentar a extraordinária dele, aquela despesa extraordinária dele que ele não contava. Então, às vezes, o que você acha que vai ser um gasto, não é. Contrata uma empresa especializada, faz uma vistoria, paga aquela vistoria, e para ver se aquela empresa que está te atendendo, naquele contrato de manutenção, está pedindo o que é correto, ou então não está pedindo, que vai gerar um custo alto mesmo, futuramente. Então, às vezes aquela empresa, ela está deixando, se você tem um contrato de manutenção com peças, está deixando de trocar aquelas peças, mas você não sabe. Então, quando estoura um problema, o custo ou o problema, ou se gera um dano a alguém, é muito maior. Então, contrata uma empresa, o custo não é alto, faz uma auditoria, né, nos elevadores, faz uma análise, isso dá muito certo, não é custo, não é uma despesa, é um investimento para o condomínio, porque aí você pode sentar com a empresa que te atende e falar, olha, você não está atendendo corretamente, você vai fazer de acordo com o que está no seu contrato, tem que ser visto isso. Então, não vamos nos preocupar apenas com o que um condomínio vê, porque o síndico é muito cobrado por isso. Ah, nossa, você não vai pintar a escadaria do prédio? Claro, o síndico quer ter o prazer de vender uma boa imagem do condomínio, que ele é síndico, vende o serviço dele, principalmente síndico profissional. Mas atente-se a essas manutenções reais. O que precisa, elevador, volto a falar, gera um custo alto, então vamos ficar atento às bombas, ao AVCB, atento ao AVCB. Ao seguro. Ao seguro. Porque muita gente não sabe. Isso. O pessoal procura preço. Preço de seguro. Todo seguro, o síndico precisa sentar e analisar com o corretor item por item. A necessidade real. Ah, não, vamos reduzir aqui. Não vamos colocar... É assim. E assim, é engraçado que às vezes, né, você vai conversar e fala assim, mas a tua proposta está de 12 mil para 15 mil. Aí o prédio tem 100 unidades, fazer uma conta rápida. 3 mil de diferença no ano. 100 unidades, divide 3 mil por 100. Não é nada. R$30 por unidade por ano. Divide por 12 meses, é menos de R$3 por mês. Para cada um. Aí tu fala assim, vale a pena o risco? Quando o síndico entende, na verdade, que a responsabilidade civil e criminal é dele, ele não vai se preocupar com os R$3 a mais, porque, vamos ser sinceros, nem o café custa R$3 no mês, né? Quer dizer, não é nem um café por cada unidade. Então, a gente até tem um hábito, né? Um costume, a gente dá consultorias para algumas administradoras, às vezes, que acabam fechando junto com os síndicos os seguros, dá um curso para falar qual é a necessidade. Eu já qual é a estive obrigação, presente, lembra? Recentemente participou. vocês fizeram. As coberturas, o valor correto. Por que é valor obrigatório, não é só valor. Aí a gente chama a administradora e fala assim, chama um síndico que vão fazer um café da manhã. A gente vai lá dar uma aula gratuita para fazer essa consultoria. A gente acaba pegando muito cliente assim, porque a gente acaba sendo transparente, honesto e mostrando nosso serviço de qualidade. Isso também faz parte do planejamento, né? Segura planejamento. Sim. Acho que tem assunto aqui para a gente falar mais uma hora. Foi de grande valia ter vocês aqui. É uma honra de novo falar. Obrigada, viu, Ana? Obrigada, Mazé, também, que estava aqui com a gente. Eu quero agradecer a presença de todos. Obrigada, Matheus, por esse podcast enriquecedor. Foi uma troca incrível. Eu aprendi muito, queria ter falado muito mais, mas se eu deixar, vocês falam por 3 horas, não é? Então, muito obrigada, gente, e até o próximo podcast.